Que nós sempre possamos ver além da atitude imatura e egoísta das outras pessoas, que a gente consiga ver o coração de cada uma delas. Que nós sempre possamos ver além da atitude imatura e egoísta das outras pessoas, que a gente consiga ver o coração de cada uma delas. Que nós sempre possamos ver além da atitude imatura e egoísta das outras pessoas, que a gente consiga ver o coração de cada uma delas. Podcast sobre yoga. Olá, gente. Namastê. Em nossos estudos de Jnana Yoga, através deste podcast, para compreender, nos aprofundar mais sobre a filosofia que estamos praticando, aquilo que estamos sentindo, a cada episódio trarei um pouco de conteúdo ligado a aspectos históricos, culturais e filosóficos da nossa filosofia. Também um pouco sobre temas científicos aplicados ao yoga, conceitos técnicos e aplicações específicas, assim como diversos temas que estão associados à nossa prática. Hoje falarei um pouco sobre o hinduísmo, o início do yoga e o período védico. O hinduísmo é um termo ocidental. Na Índia, eles preferem chamar de Sanatana Dharma, que significa a religião eterna que incorpora todos os aspectos da verdade, ou a cultura eterna que incorpora todos os aspectos da verdade. Na cultura da Índia, existe uma filosofia com uma terminologia chamada Brahmanismo, que é onde está contido todos os saberes experimentados pelos Brahmanes. Dentro desta cultura, principalmente da Índia antiga, os Brahmanes são aqueles que cuidam de todos os saberes, inclusive dos saberes espirituais, inclusive aqueles que experimentam um saber maior. Sendo assim, eles desenvolvem toda uma filosofia chamada Brahmanismo. Depois, com a invasão dos ingleses no século XVII, foi juntado todos os acontecimentos da história indiana, dando o nome de hinduísmo a toda essa cultura que havia sido formada até então. Quando falamos em hinduísmo, é comum pensarmos em uma tradição e forma de pensamento que está fechada em si própria. Já quando falamos em Sanatana Dharma, já pensamos mais bem na característica da cultura indiana. A cultura indiana, ela traz em sua essência, em sua natureza, um hábito de não se encerrar, de se fechar em suas tradições. Eles têm uma natureza de se abrir para as experiências em todos os saberes que possam ampliar a visão, o alcance daquilo que pode ser um encontro com o que seja a verdade última, a realização. O objetivo de todo hindu é a realização, que é uma plena consciência, um completo entendimento do significado de estar aqui, de estar no universo, compreender tudo. Então, dentro dessa cultura, todas as filosofias que possam explicar um pouco mais sobre a vida são bem-vindas. No nosso convívio mundial, é comum ver algumas tradições se fecharem, não ser permitido que o conteúdo se atualize para se adaptar à situação e ao momento contemporâneo. As bases de toda a cultura hindu, inclusive dos Vedas, vêm da mitologia. As bases das filosofias da Índia, em geral, não têm nem fundador e nem dogmas, ou seja, é diferente de outras culturas onde se traz uma mensagem revelada que vira uma regra de ensinamento que não pode ser mexida. A natureza da cultura hindu é diferente. Ela traz em sua essência uma tradição que vem crescendo, se desenvolvendo à medida que seus praticantes vão tendo seus insights. Então o hinduísmo traz um legado de muito estudo e muita prática para comprovar se aquilo que foi estudado na teoria realmente procede quando se coloca em prática.
Ficamos empolgados ao estudar esses saberes da Índia porque é falado bastante para nós vivenciarmos na prática se realmente aquilo acontece conosco. Porque estão falando de saberes experimentados e comprovados na vida. Toda a filosofia da Índia não quer que a gente simplesmente acate aquilo que está sendo afirmado como se fosse um dogma. Eles querem que você seja um discípulo. O discípulo, para eles, não é aquele que, feito um cordeirinho, vai seguindo cada passo que a mestra ou o mestre mandar, mas sim é aquele que inicialmente recebe o ensinamento da mestra ou mestre, mas num segundo momento vai experimentar na própria vida as afirmações que o guru ou a guru fez. O discípulo vai desenvolver e criar suas certezas pelas próprias experiências. Sendo assim, dessa maneira, ela ou ele pode depois ser um guru, uma mestra, um mestre, porque ele estará convicto daquilo que falará, pois a pessoa própria viveu a experiência. Por conta de tudo isso, é dito que toda essa vivência, essa experiência é um tipo de organização social, um caminho ético muito presente e fundamental por ser o sentido da nossa vida. Dentro do hinduísmo, a ética é um dom humano que cabe a cada um desenvolver. Dizemos que essas egrégoras que compõem Sanatana Dharma, o hinduísmo, são filosofias. Para eles, essas filosofias correspondem o amor à sabedoria, ou seja, são sistemas de pensamentos que procuram sabedorias que às vezes se contrapõem, no intuito de chegar à realidade final mais próxima. Isso é fundamental, não é preciso que todo mundo tenha que concordar. Alguns vão fazer seu caminho de realização pessoal por outra via. Inclusive, dentro do yoga, temos vários caminhos diferentes. Podemos ter o caminho da devoção, o caminho da amorosidade, de orações, de rituais, o caminho da ação, que é conhecido como Karma Yoga, que envolve fazer trabalhos de solidariedade, agir com valores éticos, etc. Mas sempre no fazer. Tem também o caminho da experiência, do sentir, o caminho da meditação, dentre outros. Portanto, cada pessoa segue o seu caminho através da sua tendência, aptidão, da sua afinidade. É claro que em todo grupo nós sempre verificamos algumas pessoas que têm comportamento um pouco mais radical. Sabemos que isso faz parte da nossa limitação humana. E futuramente, em alguns momentos de nosso podcast, vamos estudar um pouco sobre como, ao longo do desenvolvimento evolutivo da nossa espécie, fez com que nosso sistema nervoso central queira defender aquilo que se acredita dizendo ser melhor do que a verdade do outro. Mas a essência da cultura hindu traz em sua natureza abarcar, integrar, incluir as diversas tradições que chegam até ela. Eu acredito que de alguma forma essa essência integrativa possa ter sido fortalecida por todas aquelas invasões ditas no episódio da história da Índia. Isso contribuiu com que a Índia tenha essa capacidade de abraçar a igreja ao lado do templo hindu, o mosteiro budista, a mesquita muçulmana, a sinagoga e por aí vai. As bases das origens destes sistemas de pensamentos da cultura hindu elas estão nos Vedas, que são considerados os primeiros documentos da mente humana e que estão setorizados, como já dissemos em episódios anteriores, em 4 coletâneas, né? O Rig Veda, que fala nos poemas a visão de mundo dos Aryas, aquele grupo de possíveis nômades que invadiu a Índia aproximadamente há 5.000 anos atrás. A primeira visão de mundo que eles tiveram, que está ligado ao mundo das divindades. No Rig Veda, essa visão é contada por meio de poemas, e vai ser também contada por meio de cantos no segundo tratado, o Samaveda, que é a segunda coletânea, né? O mundo das divindades contado por meio dos cantos. A terceira coletânea, chamada Yajurveda, que são alguns saberes específicos para uma comunicação mais precisa com as divindades,
textos sacrificiais apropriados para se conectar com as deusas e com os deuses, né? A forma de falar, a sonoridade, o ritmo da palavra, tudo isso tem um significado. E a quarta coletânea das escrituras chamada Ataverda, que são as fórmulas mágicas, os encantamentos. Os mantras fazem parte dessa coletânea. Os estudiosos dizem que algumas vezes existe uma discussão ou questionamento de como devemos recitar os mantras, que pode ser uma invocação a uma divindade ou uma reverência ao que a essa divindade inspira. É dito que a linguagem sânscrita, na qual os Vedas foram redigidos, tem uma configuração tal que os deuses ouvem. Os estudiosos dizem ser bem provável que o surgimento dos Vedas é resultado da compilação de todo este saber reorganizado por um sábio Brahmani Sadhu chamado Vyasa, por volta de 1500 a.C. Sadhu são os considerados na cultura hindu homens santos que abandonaram suas vidas e se dedicam ao desenvolvimento espiritual. Hoje em dia, na Índia, alguns deles são professores universitários. O autoconhecimento é o começo da sabedoria e podemos sim alcançar paz, felicidade e o bem-estar. Se conhecendo, a gente pode olhar para o nosso interior e perceber a nossa forma de falar, de tratar os outros, a nossa forma de agir no dia a dia. Então, com o autoconhecimento, a gente encontra todas as soluções, mas no nosso interior, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E esse é o caminho do bem, da paz, da felicidade e da libertação. A busca pelo autoconhecimento é fundamental para você alcançar o que você quiser na tua vida, porque você só vai ser feliz quando você souber o que te faz feliz, você só vai ter bem-estar quando você souber o que é bem-estar para você, só vai ter equilíbrio quando você souber que atitudes fazem você se sentir equilibrado. Então, o autoconhecimento é fundamental para você realmente ser uma pessoa feliz e uma pessoa de sucesso. No hinduísmo, uma cultura de natureza reencarnacionista, acredita-se que assim como nós que estamos aqui hoje em um dia vamos precisar descansar, para talvez renovar nossa roupagem, dando sequência à consciência e aprendizado, também é dito que acontece a mesma coisa com o universo. Ora, tudo isso se manifesta como vemos agora, e em outro momento tudo é reabsorvido em descanso para uma nova etapa. E é isso que dentro da cultura chama-se de idades, de eras. O termo usado para isso no hinduísmo é Mahayugas. É dito que o mundo vive determinadas idades, e essas idades contêm determinadas condições. Apesar de nunca conhecer alguém que tenha vivido uma existência inteira plenamente feliz, os hindus falam disso porque acreditam que existe essa possibilidade. Se fala dessa possibilidade porque para eles este momento ideal já existiu. Quando fala-se das idades, das eras, Mahayugas, é dito que sim, houve um momento ideal e nessas manifestações do mundo há um momento na qual todas as virtudes das ações corretas, tudo que é o mais adequado e harmonioso é o que prevalece. Todas as ações são amigáveis e virtuosas. E essa era é uma era que dura muito tempo, ela é muito longa. Eles colocam uma medida de 1.728.000 anos. Alguns estudiosos acreditam que esse número pode ser metafórico, a gente não sabe ao certo. Eles acreditam que isso é para mostrar que o tempo das virtudes é muito maior do que qualquer outro tempo. Para eles, dentro do período de manifestação do universo, existe também um segundo tempo, uma segunda era chamada Tetra Yuga. Durante este período, 3/4 de todas as ações são retas, corretas, adequadas, apropriadas, amorosas, enquanto 1/4 do tempo
utilizando o termo de uma professora que eu estudei certa vez, eu não lembro o nome dela, eu gostaria de citá-la aqui, mas ela disse que 1/4 do tempo deste período fica a desejar, assim. E dentro deste saber, existe um outro período chamado de Dvapara Yuga, onde metade das ações são harmoniosas, virtuosas, corretas, e a outra metade das ações são incorretas. E existe também a 4ª idade chamada Kali Yuga, conhecida como Idade de Ferro. Neste tempo, no Kali Yuga, apenas 1/4 das ações são retas, corretas, enquanto 3/4 das ações são desvirtuosas. O hinduísmo nos fala que é neste tempo que estamos vivendo atualmente. A ideia é que este tempo de decadência, esse tempo que estamos vivendo, o tempo de Kali Yuga, esse é um tempo onde o foco principal da existência é o fazer nossas escolhas. É um tempo onde ficamos muito focados em que tipo de ação vamos ter, quais são as escolhas que vamos fazer nessa vida. A cultura diz que os ciclos vão acontecer, mas se é verdade que um dia isso tudo vai acabar, então virá esse novo tempo ideal, esse tempo, apesar da cultura ser reencarnacionista, com a consciência desta nossa realidade, não temos prova disso. Então a certeza que temos é que nesse tempo atual que temos é o único real. Portanto, a pergunta que se faz é a seguinte: quais as escolhas que vamos fazer? Se temos 1/4 de ações que geram a felicidade para nós e para os outros, e estamos à mercê de 3/4 de ações ruins que possam vir a nós, quais as escolhas que vamos fazer na nossa vida? Pergunta-se também, será que o melhor seria esperar o tempo ideal chegar, já que as eras vão se suceder? Conversando com estudiosos da cultura hindu, eu vejo que eles percebem na humanidade muitas vezes a fala de quererem ser boas pessoas, sabe? Querem não ser violentos, por exemplo, mas em seguida dizem não conseguirem. A essência dessa cultura diz que, por exemplo, nesse caso da violência, nós podemos ir aos poucos cultivando a calma, e dessa forma, um dia a calma se instala. Para eles, não é aconselhável que cada vez que eu saio num impulso desvirtuoso, eu já me perco nesse meu repente, dizendo que eu não estou conseguindo, afirmando que sou assim mesmo e que vai ser assim mesmo para sempre. Na essência do hinduísmo, valoriza-se bastante o potencial das escolhas que podemos fazer. Entende-se que qualquer escolha que optamos, que seja para humanizar nós, isso já traz uma felicidade. Dentro do hinduísmo, é dito que as castas nasceram de Brahma. É uma divindade que falaremos em um dos episódios posteriores. Mas depois, com a manipulação dos humanos nas atividades do dia a dia, elas acabaram virando classes sociais hierárquicas. Mas quando é dito que as castas nasceram de Brahma, e é dito que essas quatro grandes naturezas nasceram da essência dessa divindade para que houvesse na experiência da existência uma ação plena, uma satisfação na sociedade que estava formando naquele tempo histórico da Índia. Essa era a ideia original, para que as essências se complementassem e as sociedades em seu processo evolutivo conseguissem construir um mundo melhor. Na história da Índia, tudo isso começa a ser praticado com uma percepção de que, quando se está neste mundo, o presente é o momento prioritário. Sendo assim, a sociedade começa a ter metas e serem cumpridas, metas a serem cumpridas e a serem realizadas neste período que estamos vivendo aqui encarnadas. Essas metas trazem o objetivo de viver uma vida prazerosa, tirar o ficar reclamando de tudo e de todos e viver de uma forma agradável de alma, sabe? E é dentro desse objetivo que na cultura hindu começam a entrar as alegrias dos cantos das artes, da dança, literatura, uma boa conversa, tudo com coerência entre o pensar,
falar e agir, que eles acreditam ser a grande fórmula para viver todos esses prazeres, sabe? O trabalho, sucesso e constituição da família é uma meta também. Entende-se que o dever moral, o agir, tem mais a ver com o verbo querer. Não é aquela imposição, mas sim o que no fundo nós queremos, pois eles acreditam que agir conforme nossa melhor natureza nos faz feliz. E que mesmo as coisas mínimas e mais simples que o ser humano deve fazer, deve ter a ver com o querer e não com a imposição. A cultura hindu diz que a libertação é um dos principais objetivos de todos os seres. Em um momento, depois de ter aprendido todo o significado que é viver, sobre todas as naturezas e enxergar mais adiante toda essa existência, com tranquilidade conseguimos esse senso de libertação. E essa é a meta final que vai sendo vivida em etapas. A época do estudante, quanto jovenzinhos, estamos mais propensos a aprender as questões espirituais e essenciais da vida, pois é no momento que somos crianças que estamos mais bem conectados com o mundo que não sabemos direito qual é. Desta forma, então as coisas acabam fluindo melhor. Na infância e início da adolescência, quando, além dos estudos tradicionais escolares, os jovens vão também ter um mestre ou uma mestra espiritual para desenvolver esse lado da espiritualidade. Depois, já numa idade mais madura, ele vai constituir família, buscar um trabalho para ser bem-sucedido, para alcançar aquela meta de sucesso material. E depois de sua família desenvolvida, seus filhos adultos e independentes, esses pais muitas vezes se retiram para viver em uma comunidade espiritual, onde eles vão se dedicar mais precisamente a desenvolver-se espiritualmente para viver esse estado de libertação. Libertação essa onde eles não precisam mais viver em nenhum lugar específico, pois se sentem em casa em qualquer local do planeta, onde podem compartilhar sobre toda sua libertação. Podcast sobre yoga.
तुम ही हो भाव में मेरे, विचारों में पुकारों में बना ले अंत अब मुझको मेरे सर्वत समर्पित है। मेरे गुरुदेव चरणों पर सुमन श्रद्धा के अर्पित है। चरणों पर सुमन श्रद्धा के अर्पित है। तेरे ही दिन है जो है वही तुझको समर्पित है। मेरे गुरुदेव चरणों पर सुमन श्रद्धा के अर्पित है। Hoje em dia, 13% da população da Índia são muçulmanas. A maior mesquita está na Índia e a maioria são hindus. Toda essa cultura religiosa, política do período védico produziu uma contracultura muito importante na qual o yoga estava envolvido. Contracultura é uma forma que certos grupos sociais encontram de contrabalancear elementos que são impostos pela cultura geral. Quando temos momentos de rigidez dentro de uma sociedade, a contracultura sempre surge para compensar, para criar um tipo de espaço seguro onde as pessoas possam conviver de acordo com outros objetivos. Depois de um determinado momento, a contracultura se torna cultura e então existe todo um processo de adaptação. Então, quando uma cultura coloca a predominância de um certo grupo de pessoas, é da exclusão dos outros grupos que surge essa contracultura construída na Índia no momento em que o yoga surgia, com pessoas que pensaram o contrário da cultura predominante atual da época, com um senso de universalização, ou seja, onde todas as pessoas devem ter a possibilidade de desfrutar da mesma forma do mundo. Pensando no universalismo dentro de um ponto de vista material, indo contra o que estava se tornando o sistema de castas, não tem por que uma pessoa desfrutar de uma abundância do mundo enquanto a outra desfruta em uma situação de extrema limitação. Quando pensamos no universalismo dentro do ponto de vista do ser, é quando olhamos o outro como tendo a mesma origem do meu ser, que tem a mesma natureza do meu ser, que não tem uma natureza diferente da minha,
E isso, a maneira que as sociedades daquela época e também atual lida com o sistema de castas, não acontece. Desde momentos antigos, castas inferiores tiveram a oportunidade até de ocupar cargos de poder, mas quando acontecia era coisa rara, bem restrito mesmo. Hoje em dia na Índia ainda existe todo tipo de pensamento, desde a ótica hierarquizante quanto universalista. Então é importante entendermos que essas filosofias indianas como o yoga estão mais no campo da contracultura do que na cultura predominante, entendeu? É muito comum dentro do cenário do yoga moderno a confusão entre o comportamento da cultura hindu e o comportamento de uma filosofia inserida dentro da cultura hindu. Nem todas as correntes de pensamentos dentro do hinduísmo concordam com a visão desta cultura hindu, porque muitas delas seguem a natureza da contracultura. Como disse no episódio da história da Índia, os Vedas ficaram sendo escritos entre 1500 a.C. a 800 a.C. Ao longo de 700 anos, esses textos ficaram sendo redigidos. Em nenhum dos 4 grandes Vedas existe indício das práticas do yoga. A palavra yoga eventualmente até aparece, mas ela aparece no seu sentido uso literal, verbal. Yoga significa união. Então ela aparecia como você juntar uma coisa com a outra, por exemplo. Você faz yoga com cavalos e carruagens, ou seja, você junta o cavalo com a carruagem. Quando os textos falam dos deuses, resumidamente, o que você encontra nos textos são descrições de onde ele veio, para onde ele vai, quem é a esposa do deus, os animais do deus e toda a mitologia do deus. Também vários hinos de apresentação e descrição dos deuses. Na sequência vem hinos que constituem as fórmulas ritualísticas dos ritos de invocação a esse deus para cumprir com determinados propósitos. A palavra ordem é uma das palavras que mais aparecem nos Vedas. Estudiosos acreditam que se tratar de ordem social. Então a maior parte dos hinos são de afirmação à ordem social. Seguindo a natureza destas escrituras, quando se faz um rito para pedir várias coisas diferentes. Mas se pudermos agrupá-los assim e categorizá-los, basicamente existem 2 tipos de pedidos de propósitos nos ritos. São ritos de prosperidade ou longevidade, se pede riqueza e se pede vida. Todos esses ritos giravam em torno de uma noção central. Se pudéssemos girar em torno da mais importante palavra védica, a palavra seria Brahman, que é a palavra empregada pelo sacerdote no contexto ritualístico. Uma palavra que, se empregada de maneira correta, no ritmo correto, da forma correta, com a intuição correta, essa palavra produz realidade. E dentro de todo esse contexto, só o sacerdote sabia fazer isso. Temos nos Vedas a descrição dos deuses, a descrição dos ritos. O momento ápice dos ritos é o momento que se registra o mantra, a fórmula de palavras que vai ser usada pelo sacerdote para coroar o rito. O sacerdote recita o mantra adequadamente ao deus evocado. Na cultura védica, sacerdote é o Brahmane, é aquele que possui Brahman. Brahman é a palavra de poder, e tudo gira em torno da palavra. Se a palavra for empregada com a sabedoria correta, que só o sacerdote tem, essa palavra faz realidade. No brahmanismo, a palavra comanda a realidade. Esse é o lugar que o sacerdote ocupa nessa cultura, a imagem da força que está atrelada ao sacerdote nessa cultura. O brahmanismo e o hinduísmo são praticamente sinônimos. E por volta de 800 anos antes de Cristo, os últimos versos dos Vedas estão sendo escritos. Eis que então acontece uma anomalia no texto. Numa sequência que está em milhares de páginas, nós estamos sempre lendo a descrição de um deus, de um rito e de um mantra. Então vão acontecendo a descrição de um deus, de um rito, um mantra. A descrição de um deus, de um rito, um mantra.
tudo certinho nessa sequência em milhares de páginas. De repente aparece um verso em sânscrito dizendo algo mais ou menos assim: Ó homem de longos cabelos, ó homem que anda nu coberto de cinzas, esse é temível e poderoso. Os textos estavam numa entoada e de repente no final das escrituras vem este texto, que não está descrevendo um deus, nem um rito, nem um mantra. Os estudiosos dizem parecer uma mensagem de aviso, de perigo. Não se sabe o que estava acontecendo exatamente no momento que escreveram esse texto. Os estudos da linha do tempo dizem que a invasão ariana na Índia provavelmente aconteceu 2000 anos antes de Cristo. Os Vedas começaram a ser escritos por volta de 1500 a.C. e ficaram sendo escritos ao longo de 700 anos. Essas pessoas estavam ali há mais ou menos 1200 anos. Neste período chegaram, se instalaram, se multiplicaram, as cidades cresceram, vilarejos em volta das cidades começaram a ser construídos. A civilização ariana foi crescendo, se aproximando cada vez mais das florestas ao sul, das montanhas ao norte e dos desertos ao oeste. De repente, num vilarejozinho brahmane perto da floresta, com pessoas que tinham cabeças raspadas, becas com suas vestes, aparece uma figura completamente estranha ao universo brahmânico. Um homem de cabelo comprido, barba comprida, pelado, com o corpo coberto de cinzas. Uma figura que não existia na cultura védica. Quando se lê 700 anos de cultura, não se temos notícia de nada parecido com isso. E de repente, no final das escrituras, aparece a frase dizendo: Ó homem de longos cabelos, ó homem que anda nu coberto de cinzas, esse é temível e poderoso. Uma teoria é que talvez algumas pessoas começaram a se interessar pelas coisas que estavam acontecendo na floresta. Só que pessoas da cultura bramânica, que eram muito preocupadas com a ordem social, saindo da cidade para ir à floresta atrás de uma outra cultura, isso pode não parecer bom ao sacerdote brahmane da época. Parece que os sacerdotes da época começaram a falar para as pessoas da sociedade tomarem cuidado, para não chegarem perto dessas pessoas das florestas. Um exemplo famoso que veio um pouco depois deste momento é o caso do Buda, Siddhartha, o príncipe que abandonou seu castelo, a família, sua cidade e foi para a floresta procurar um conjunto de técnicas que vai levar ele à sua busca. Siddhartha não foi o primeiro a fazer isso. Havia alguma coisa acontecendo já em 800 a.C., a ponto que o brahmanismo se preocupou em tentar colocar uma barreira. Dizer cuidado, não chegue perto, esse negócio é perigoso. A teoria é que, como provavelmente apenas escrever e se preocupar não iria adiantar, o brahmanismo precisou tomar outras atitudes para colocar uma barreira neste fluxo de pessoas nas florestas. O problema é que a situação começa a ficar um pouco mais grave porque pouco depois de 800 a.C., no momento que o homem longo, de cabelos longos, o homem de cabelos longos apareceu, os textos escritos nas florestas começam a aparecer dentro das cidades. Estes textos, que começaram a serem escritos por volta de 800 a.C., primeiramente foram chamados de Aranyaka. Aranya significa floresta. Aranyaka, aquilo que foi feito na floresta. Conforme estes textos foram se encorpando, se multiplicando, eles passaram a serem chamados de Upanishads. E dentro desse conjunto de textos Upanishads, é na Katha Upanishad, uma das primeiras Upanishads, que surge um texto que começa contando sobre um Brahmane. Um Brahmane que foi castigado por algumas coisas que fez e precisou pagar os deuses com sacrifícios de 3 coisas, para que assim as coisas que ele tinha feito fossem resolvidas. Então ele pega em seu rebanho um animal, o mais velho, e o sacrifica.
Depois, pega outro bicho que já está bem velho também e começa a sacrificar. O filho deste Brahmani, vendo aquilo acontecer, olha para o pai e diz que ele precisa fazer um sacrifício que seja realmente importante e não pegar os restos do rebanho para sacrificar. Quando o filho diz isso ao pai, neste momento começa então a ter uma discussão entre os dois. Até que então o filho, que aparentemente parece ter uma personalidade forte, tão quanto birrenta e mimada, pergunta por que ele não sacrifica o filho primogênito. Após isso, os dois brigam, mas o menino insiste nessa ideia. Neste momento existe um desentendimento entre pai e filho, até que então o pai, já irritado, diz que vai sacrificar ao deus da morte esse filho com quem ele está discutindo. A seguir, o texto conta que o menino sacrificado, ele se encaminha para a casa da morte, só que naquele momento a morte não está em casa para recebê-la. Naquele tempo, existia uma etiqueta dentro da cultura Brahmani em que, se você vai receber a visita de um Brahmani, você precisa arrumar a casa, decorar a casa, receber comidas fartas, receber com festa. Mas neste caso, o Brahmani chega na casa da morte e ela não está. O Brahmani precisa ficar 3 noites esperando até a morte chegar. É então que após essas 3 noites, então a morte chega e pede desculpas, pois ela estava ocupada. Mas já que o Brahmani ficou 3 noites esperando a morte na cultura hindu é chamada de Yama, o deus Yama, né? Então Deus Yama ofereceu 3 pedidos ao Brahmani. No último pedido ele diz para a morte: já que eu estou diante da morte e tenho mais um pedido para fazer, então eu vou tentar uma coisa que realmente deveria importar. Ele pergunta para a morte: o que acontece quando a gente morre? Um Brahmani está olhando para a morte, está perguntando essa pergunta que nunca tinha sido feita na história do brahmanismo, é feita diretamente para a morte. Então, a morte olha para o menino e responde: menino, deixa de bobagem, por que você não pede uma coisa? Quer que eu te dê riqueza? Prosperidade? Vida longa para voltar aos mundos dos vivos? Pois são essas coisas que importam, você é um Brahmani. Mas o menino que é teimoso insiste em querer saber o que acontece quando a gente morre. Após toda essa insistência, a morte então responde: bem, sobre o que acontece quando a gente morre eu não posso dizer, mas eu posso te ensinar a saber. Para isso, eu te ensino o yoga. E o texto para por aí. E é essa a primeira vez que o yoga aparece na história indiana. Yoga é saber da morte. As notícias do yoga nas Upanishads implicam que o yoga está ligado a práticas corporais, envolve postura corporal, um jeito de se sentar, um certo domínio de técnicas secretas. As Upanishads não apresentam as técnicas, mas se sabe que são técnicas de corpo e uma experiência muito sensível. Até então, o yoga é um saber da morte sobre o qual nada podemos dizer, mas que trata-se de uma experiência, um acontecimento no corpo. Eu penso que a busca pelo autoconhecimento é fundamental, né? Porque revela quem é que a gente é na verdade. A nossa verdadeira essência, né? O que faz bem de verdade pra gente, o que faz mal. Então, acho que é um dos caminhos essenciais, na verdade, né? Pro que é o bem-estar e essa felicidade, né? Que falam, eu acho que, no fundo, é a gente estar bem em si, em paz com quem a gente é, né? Com a vida que a gente tem, por mais que não seja perfeita. O autoconhecimento me proporciona alinhar
as minhas energias com a do cosmo. Consequentemente, eu terei mais condições de encontrar a minha paz, felicidade e bem-estar. Então, a meu ver, a busca pelo autoconhecimento pode sim levar ao bem-estar, à paz e à felicidade, porque quanto mais eu me conheço, mais eu consigo lidar com as demandas e as situações da vida, melhor eu fico comigo mesma, e isso tem tudo a ver com bem-estar, com paz e com a felicidade. A partir do momento que o yoga é citado na Katha Upanishad, vão surgindo ao longo da história indiana e mundial diferentes tradições com diferentes técnicas de yoga, onde as mais difundidas, praticadas e conhecidas são o Raja Yoga, que eu falarei com um pouco mais de profundidade em algum episódio adiante. Também é conhecido como Yoga Clássico ou Ashtanga Yoga. O Raja Yoga, codificado por Patanjali aproximadamente no período do advento de Jesus, o Cristo, tem uma forte influência em todas as linhagens surgidas após a sua codificação. Temos o Hatha Yoga, que é a filosofia que intenciona atingir Samadhi, um estado da mente que nos aprofundaremos em um dos episódios seguintes do podcast. No Hatha Yoga, a ideia é alcançar Samadhi por meio da transformação física e existem diversas escolas, escrituras, linhagens ligadas a essa tradição. Existe uma tradição que segue exclusivamente o Jnana Yoga, esse mesmo yoga que estamos praticando com os nossos estudos teóricos. Na tradição Jnana Yoga, a ideia é que por meio de técnicas teóricas que desenvolvem o discernimento superior, possam nos ajudar a alcançar Samadhi. Temos a linhagem do Karma Yoga, que ela anseia atingir Samadhi por meio do serviço altruísta, autotranscendente. Algumas vezes o Karma Yoga é considerado ideal para aqueles indivíduos que não acreditam dispor das qualidades necessárias para a concentração e a meditação. Mas segundo alguns estudiosos, na verdade, esse seria um caminho necessário para todos que praticam yoga em geral. Eles citam Mahatma Gandhi como um dos grandes expoentes dessa escola. Temos também o Bhakti Yoga, que é conhecido como o yoga devocional. Ele tem como objetivo atingir Samadhi por meio da entrega franca e sincera ao ser divino. Seus adeptos costumam perceber a realidade transcendente não de forma impessoal, mas bem pessoal mesmo. Ainda existe também o Mantra Yoga, que é uma escola que intenciona atingir Samadhi através da vocalização ou da mentalização de sons, né, eles presumem ser poderosos nessa sonoridade dos mantras. E a gente pode falar também do Tantra Yoga, ou algumas pessoas chamam de Laya Yoga, que é também identificado como yoga da continuidade. Ele objetiva atingir Samadhi por meio de visualizações, práticas ritualísticas, trabalhos de energização sutil, além da percepção da identidade entre o mundo comum e a realidade suprema. De todas essas tradições dentro do desenvolvimento temporal da filosofia yoga, o Hatha Yoga, ele me parece ser a que mais se expandiu e interage com o dia a dia das culturas ocidentais. Alguns mestres contemporâneos foram transmitindo as essências do Hatha Yoga, formando diferentes tradições desta linhagem que foram ficando mais conhecidas e praticadas nos últimos anos. Uma destas linhagens de Hatha Yoga é o Iyengar Yoga, que traz um estilo caracterizado pela precisão na execução dos asanas, as técnicas corporais, e pelo uso de inúmeros instrumentos auxiliadores. Em Pune, na Índia, existe o Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute, fundado em 1974 e dedicado à memória da esposa do Iyengar Ramamani. Outra linhagem de Hatha Yoga é o Sahaja Yoga, que foi criado por Sri Mataji Nirmala Devi. É difícil falar os nomes dele certinho. Ele foi criado na década de 1970.
é uma tradição que se caracteriza pela ênfase dada à meditação. Nós temos também é bem conhecido, o Ashtanga Vinyasana Yoga, criado por Patabi Joyce. Essa linha ela se caracteriza pela forte sequência de asanas, né? Em Mysore, na Índia, encontramos o Ashtanga Yoga Institute, que, muito embora o Ashtanga Vinyasana Yoga de Patabi Joyce tenha bebido na fonte dos Yoga Sutras de Patanjali, ele é diferente do caminho dos 8 passos proposto por esse autor do Raja Yoga, né, o Patanjali. Temos o conhecido também Power Yoga, né, que surgiu nos Estados Unidos e pode ser considerado uma adaptação do Ashtanga Vinyasana Yoga, pois nem todas as pessoas conseguem realizar as vigorosas sequências do Ashtanga Vinyasana, mas mesmo assim algumas delas almejam uma prática intensa. Alguns professores preferiram adotar o nome de Dynamic Yoga, ministrando uma prática com características similares. Temos também o Bikram Yoga, né, que é um sistema composto por 26 técnicas corporais executadas segundo uma sequência padronizada dentro de uma sala aquecida a uma temperatura que varia entre 38 a 43 graus Celsius. Por esse motivo, ficou conhecido como Hot Yoga. Esse sistema foi desenvolvido pelo Bikram Choudhury, que estudou com Vishnu Ghosh, o irmão de Paramahansa Yogananda. Uma outra modalidade de Hatha Yoga é o Kripalu Yoga, uma prática composta por 3 estágios e adaptadas às necessidades dos praticantes mais ocidentais. Os estágios se desenvolvem assim, de forma progressiva até que o praticante alcance a capacidade de realizar uma meditação em movimento. Ele foi codificado por Swami Kripalananda e desenvolvido pelo seu discípulo Yogi Amit Desai. Outra conhecida como yoga integral, né, conhecida como yoga integral, é uma modalidade que visa a integração de diversos aspectos relacionados ao desenvolvimento do corpo e da mente, combinando técnicas de relaxamento profundo, posturas corporais, respiração e meditação. O Yoga Integral foi desenvolvido pelo Swami Satchidananda e apresentado ao Ocidente em 1969 durante o Festival de Woodstock. Olha que curioso. Temos também, né, a gente pode falar do Viniyoga, que é um saber que dá muita ênfase ao controle da respiração e está cuidadosamente relacionada com os movimentos posturais. Dá ênfase também ao processo sequencial na realização dos movimentos. Essa modalidade ela foi desenvolvida pelo Krishnamacharya e foi perpetuado pelo seu filho, Deshikarsha. Quando a gente fala de uma outra tradição conhecida como Ananda Yoga, falamos de um estilo de Hatha Yoga baseado nos ensinamentos de Paramahansa Yogananda e desenvolvido pelo Swami Kriyananda. É um estilo suave que inclui alguns exercícios de energização. Temos ainda também um chamado Yoga Somático, né, uma tradição desenvolvida por uma professora de psicologia da Universidade Estadual de Sonoma, na Califórnia. O nome dela é Eleanor Criswell Hanna. É uma integração de princípios do yoga tradicional com as contemporâneas pesquisas psicofisiológicas, né? Temos também o Swastika Yoga, né, que foi sistematizado pelo mestre brasileiro De Rose. O Swastika Yoga, que hoje em dia é chamado de método De Rose, é considerado por seu decodificador como uma filosofia ultra-integral, baseada em raízes muito antigas, né, que trazem até um nome que eu escrevi, porque é bem complexo e eu não sei se vou conseguir pronunciar, né. O Swastika Yoga ela é baseada em raízes muito antigas chamada Dakshinasharatatrika Nrishwararashankya Yoga. Dessa forma, ela é uma linhagem nobre, Tantra e Sankhya. O que significa que é uma prática de ser sensorial, desrepressor e não mística.
Eles são naturalistas e não espiritualistas. Só que para o mestre De Rose, o Swastika Yoga, apesar de fazer uso de asanas, né, muitas técnicas corporais, não deve ser classificado como pertencente à escola Hatha Yoga. Tá? Como ele decodificou, penso que é importante, né, compreender essa escolha do mestre, né, esse saber do mestre. Uma outra tradição também bem conhecida e praticada aqui no Brasil é a Kundalini Yoga, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Foi criado pelo mestre Sri Yogi Bhajan, e essa linhagem tem como objetivo despertar a energia adormecida na base da nossa coluna, conhecida como Kundalini. Nessa tradição, utiliza-se de técnicas corporais, respiração e cânticos e meditação. Tem uma outra tradição ainda conhecida como o Yoga da Linguagem Oculta, que é um método desenvolvido pela Swami Shivananda Radha, discípula do Swami Shivananda, que busca o simbolismo intrínseco de cada técnica corporal realizada. Também temos ainda o que ficou conhecido como Yoga Terapia Integrativa, método desenvolvido nos Estados Unidos pelo Joseph LePage. Esta linhagem enfatiza os processos de cura, trabalhando o ser humano fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Seu idealizador afirma que a cura pode acontecer quando estabelecemos contato com a parte mais profunda de nós mesmos. Os yogins, as yogins desta linhagem trabalham com portadores de inúmeras doenças, tentando conceder aos mesmos uma consciência corporal mais adequada, tendo como objetivo a diminuição dos sintomas de suas patologias. E por último, né, existe o que ficou conhecido como Yoga Mimamsa, técnicas yógicas desenvolvidas por Swami Kuvalayananda, o que pode ser definido como yoga integrativo. Nessa linhagem, existe uma preocupação de desenvolver o conhecimento científico paralelamente à aquisição do bem-estar. Swami Kuvalayananda desenvolveu pesquisas científicas rudimentares que impulsionaram o conhecimento, a compreensão dos mecanismos da ação do Hatha Yoga, permitindo que tal escola fosse investigada com as sutilezas e a profundidade que podemos observar nos dias de hoje. Bom, gente, sei que esse episódio do podcast sobre yoga trouxe bastante informação, né? Então eu vou finalizando por aqui, desejando que as práticas diárias nos ajudem no exercício do que é dito na oração da serenidade. Que nós consigamos ter serenidade para aceitar o que não podemos modificar. Coragem para modificar aquela que podemos. E sabedoria para perceber a diferença entre uma coisa e outra. Boa prática. Podcast sobre yoga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Podcast sobre yoga.